Olá e seja bem-vindo. A reunião da CPMI do 8 de janeiro desta terça-feira 22 foi adiada e o senador Marcos Rogério explicou por que isso aconteceu. Segundo o senador, o motivo é um impasse criado pela relatora Elisiane Gama, que quer por cima de pau e pedra que só os seus requerimentos e o do governo sejam apresentados e aprovados, como uma verdadeira totalitária. O senador informou que o esforço da oposição é chegar ao entendimento para as votações e aprovações de requerimentos na comissão, mas a relatora age contra. Ele também disse que o objetivo é ouvir o general G. Dias, que deu várias versões sobre o que aconteceu. Para Marcos Rogério, é preciso esclarecer se o GSI facilitou ou não a entrada dos manifestantes no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Veja. Hoje, que era deliberativa, porque está tendo dificuldade para ter um acordo. O que a oposição precisa e quer pautar e que não está tendo acordo da base? Bom, primeiro, a oposição não foi ouvida sobre a pauta de hoje ainda, né? A primeira tentativa do presidente da CPI tem sido estabelecer uma linha do que vai à pauta com a própria relatora. O que me parece que está havendo maior dificuldade é com a relatora. Ela quer aprovar os requerimentos que interessam a ela e ao governo, mas não tem nenhuma disponibilidade, em aprovar os requerimentos que interessam à oposição. E se é uma pauta de acordo, você tem que estabelecer ali, dentro de critérios objetivos, aquilo que é consensual ou aquilo que é possível, e votar de maneira simbólica, por acordo, esse entendimento. E aquilo que não for fruto de um entendimento, aí você tem que pautar e no tempo próprio fazer a deliberação. Mas eu acho que o esforço nesse momento é chegar a um entendimento. Da parte da oposição, à disposição para dialogar e chegar a esse entendimento. Me parece que quem não está concordando com os termos é a própria relatora. Vocês querem que marque, de fato, o depoimento de G. Dias, o ex-ministro do GSI, do governo Lula, que estava nos dias e que vocês vêm reiterando que pode ter sido omisso? Olha, a oposição e o Brasil inteiro quer ouvir o G. Dias. O G. Dias até agora deu várias versões, várias declarações contraditórias. E as evidências que estão aparecendo desmentem o G. Dias. Ele mentiu deliberadamente, tentou fraudar um relatório que veio para o âmbito do Senado Federal. Tentou não, fraudou, o relatório veio fraudado. Depois disse que não tinha conhecimento de nada. E as evidências mostram que ele não só tinha conhecimento, como ele informou a ABIN sobre o que estava para acontecer. E posteriormente, quando os eventos começam a se aproximar, a ABIN reporta com alertas da gravidade do que estava para acontecer, ele silencia, nada mais faz, nada mais determina. E aí tudo acontece. E aí você começa a pegar as informações, as evidências, trocas de mensagens entre integrantes do próprio governo e da ABIN, eles dizendo, olha, o GSI facilitou, o GSI permitiu, inclusive que os manifestantes chegassem a locais de armas dentro do palácio. Então, é muito grave as evidências que apontam para a participação do G. Dias nesse processo todo. Só uma pessoa que pode vir aqui e esclarecer o que aconteceu dentro do palácio naquele dia, o general G. Dias. E talvez ele tenha que dizer qual foi a conduta dele e de quem ele recebeu ordens para se omitir deliberadamente e facilitar a entrada dos manifestantes no Palácio do Planalto. Se a base ceder sobre o G. Dias, vocês podem ceder em que assunto que... Eu acho que, assim, todos os assuntos que são relacionados aos atos do 8 de janeiro devem ser objeto de deliberação. A oposição não tem dificuldade em aprofundar as investigações sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Esse é o foco da CPI. O que acontece é que os governistas, eles querem desviar o foco da CPI do 8 de janeiro e focar em questões que nada tem a ver com o 8 de janeiro. Querem colocar no centro do debate aqui a questão das joias. Esse não é objeto da CPI. Eu não sou contra investigar a questão de joias. Agora, se queremos investigar joias, vamos investigar em relação a todos os governos. Como foi que isso se deu no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer e nos demais governos? Mas aí é uma CPI própria. Não dá para a gente contaminar as investigações da CPI do 8 de janeiro com temas que são apenas temas da retórica dos governistas. Eu acho que, toda vez que eles tentam trazer um tema novo para dentro da CPI,
é levantar uma cortina de fumaça para desviar o foco daquilo que realmente interessa. O posicionamento do G Dias do dia 8 de janeiro não convenceu a oposição? Que perguntas vocês querem fazer para ele diretamente aqui na CPMI? Bem, veja, nós queremos colocar as evidências que temos em relação à participação dele. O que ele falou até agora é fruto de uma narrativa que não combina com os fatos. Porque, primeiro, ele disse que não sabia. Primeiro, ele disse que não recebeu informes. E aí as evidências que nós temos na CPI apontam não só que o G Dias sabia, ele tanto sabia que 2 dias antes ele alerta a ABIN para o que estava por acontecer. E aí a ABIN passa a monitorar, a informar, a indicar a situação preocupante que se avizinhava, e ele simplesmente silencia, se omite, não fala mais nada. Posteriormente, conversas internas apontam que os próprios integrantes da ABIN entenderam que houve facilitação por parte do GSI. Eu pergunto, aonde estavam os guardiões da independência? Aonde estava a força de reserva de segurança do Palácio do Planalto? Aonde estava a Força Nacional de Segurança Pública? Por que ele não startou o Plano Escudo? O Plano Escudo, ele é justamente para proteger o Palácio do Planalto. Você tem ali os níveis de segurança, as barreiras que são montadas. Ele sabia com antecedência. Por que não colocou em prática o Plano Escudo? Preferiu abrir o palácio para a invasão e para o quebra-quebra. A quem interessava o quebra-quebra dentro do palácio? Alguém tinha interesse nisso. Porque nós da oposição, nós não passamos a mão, nós não protegemos os invasores e os que quebraram o Palácio do Planalto, o Palácio da Justiça, os palácios do Congresso Nacional. São criminosos e devem responder e pagar pelo crime que cometeu. Agora, o que nós estamos aqui levantando e queremos uma investigação é quanto à omissão. O comandante da Polícia Militar do GDF está preso, os demais oficiais que estavam no alto comando estão presos. Agora, dentro do Palácio do Planalto, tinha alguém em posição de tomar providências para proteger e não tomou, e com ele nada aconteceu até agora. Alguma coisa está errada. Olha, com todo respeito à relatora, eu acho que nem ela acredita nessa hipótese. Isso é uma ilação sem tamanho. É uma ilação sem tamanho. Não basta alguém achar que isso tem vínculo com aquilo. Qual é a evidência? Qual é o nexo de causalidade? Qual é o indicativo real, factível que você tem para poder sustentar uma tese dessa? Porque senão daqui a pouco qualquer coisa pode ser suscitada para poder incriminar alguém. Ah, eu acho que o PCC fez isso. Bom, aí eu indago, né? Se eu achar que alguém está cometendo crime, é só eu achar e pedir a quebra de sigilo? Imagine, se coloque na posição de alguém que alguém acha. Enfim, o achismo não é ponto a justificar nenhum ato. E a quebra de um sigilo de uma pessoa é um ato grave. Ele deve ser um dos últimos recursos no âmbito de uma investigação. Primeiro você levanta outras evidências. Primeiro você levanta tudo que você pode levantar para caracterizar a participação, o envolvimento de alguém. Você não sai quebrando sigilo das pessoas à revelia. Isso é um desrespeito, isso é uma ilegalidade, isso é uma agressão. E me preocupa muito a relatora, simplesmente porque acha querer vir quebrar o sigilo da ex-presidente da República, Michele Bolsonaro. Não há a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso é muito grave. É grave com relação a Michele, é grave com relação a outras ex-primeira-damas, é grave com qualquer pessoa. Eu não posso praticar um ato tão violento contra alguém sem eu ter elementos que justifiquem isso. Obrigado, gente. Pois é, o governo Lula faz de tudo para desviar o foco da CPMI, junto com a relatora. Ora, se o governo é a suposta vítima, por que esse medo de aprofundar as investigações?